Olá, gente, tudo bem? A gente está agora no nosso nono encontro e nosso tema de hoje é o vilão. Quem é o vilão da sua narrativa? Como funciona o poder de pressão nele? Antagonista, a força do antagonista como um personagem. Antagonismo, personagem, antagonismo, situação. Vamos juntos embarcar nessa jornada. Novamente, eu tenho aqui a presença da minha parceira, Carla Castelli, representando os autores, caso tenham alguma dúvida. Lembrando sempre, material gratuito disponível no nosso grupo Foco na Leitura e na Escrita. Temos o clube interativo, nós temos o nosso site e afins. Eu espero que essa viagem seja muito proveitosa para todos vocês. Qualquer dúvida, solicito que entrem em contato, porque eu não vou hesitar em tirar toda e qualquer dúvida. Todas as perguntas são bem-vindas. Vamos lá. Vilão. Eu quero vilão. Por que nós sempre temos a tendência a gostar mais daquele personagem bad boy, daquele personagem de moral duvidosa? Lembrando, lá na nossa primeira aula, que a gente conversou um pouquinho sobre o ego e o ID. Nós temos a tendência a desejar aquilo que a gente não pode ter ou aquilo que pensamos que não devemos desejar. Logicamente, um personagem que tenha jaqueta de couro, seja moreno, de sorriso sarcástico e moral duvidosa é muito mais interessante em questão narrativa, de conflito narrativo, do que aquele personagem que é certinho e engomadinho. Quer dizer que somente os bad boys têm o coração dos leitores e dos autores? Não, mas normalmente os personagens bad boy ou bad girl têm a tendência a evoluir com muito mais eloquência e palatabilidade do que o personagem certinho, integralmente certinho. Até porque, lembra que a gente conversou sobre quando falávamos de curva de redenção? A curva de redenção é muito mais próxima do desejo, da empatia, do cerne humano, da necessidade humana de sentir-se melhor por ser empático. Desde que o mundo é mundo, gostamos de uma boa tragédia. Mas precisamos entender que em narrativa, força narrativa, que não está apresentando porque eu não sei, uma guia. Eu acho maravilhoso como esse negócio faz dar errado. Desde que o mundo é mundo, força narrativa. Ai, gente, não estava apresentando. Fazer o quê, né? Quem sabe faz ao vivo. Desde que o mundo é mundo, força narrativa é construída com o desejo, com a motivação e com o ego. Mas quem é o antagonista da minha obra? Se vocês perguntassem para a Costanza de 20 anos atrás, ela diria de pronto: o antagonista é o vilão, é o malvado. Mas vilão não quer dizer sempre vilania. Por vezes, o antagonista da sua obra é o seu próprio protagonista. Por exemplo, eu vou me usar como base, e isso é uma discussão que eu tenho com a maioria das pessoas que leem Fly Zignis. Uma das protagonistas é a grande antagonista da história, é a grande vilã. Porque, em termos narrativos, o vilão da história, o vilão narrativo, ele é, por obviedade, aquele personagem, independente da sua concepção moral, que está ali criando obstáculos para a jornada do protagonista. Mas pensa, você não acabou de falar que a sua antagonista é uma das protagonistas? Sim, ela é uma das protagonistas e sim, ela é antagonista. Ela é antagonista da sua própria narrativa e é antagonista da narrativa alheia. Ela é má? Não, até porque ela foi uma personagem composta integralmente em arquétipos de bondade e altruísmo exacerbado. E se vocês lembrarem da aula anterior,
uma das coisas que a titia mais falou foi que menos é mais. Ela foi uma personagem que foi construída de forma exacerbada. Eu peguei o altruísmo, ao invés de dar uma colherzinha de chá, virei o pote inteiro. Ao ponto de que ela se tornou alguém que, no termo psicológico, eu diria que ela sofre da síndrome do herói. Ela se coloca em risco, ela se sacrifica em prol de outros e, por vezes, coloca os outros em um perigo ainda maior, por ser extremamente emocional. Isso faz com que ela seja uma antagonista dentro da narrativa, uma vez que as ações dela interferem diretamente e proporcionalmente nas ações de outros personagens de forma muitas das vezes nocivas. Ela é má? Não. Ela é uma personagem boa, de bondade, mas as suas ações são antagônicas à jornada do herói presente na narrativa. Então vamos lá. O termo mais adequado realmente é o força do antagonismo, pois esse obstáculo não necessariamente precisa ser um personagem. Vou dar um exemplo a vocês agora, que talvez não esteja nesse material. Pensem num homem com síndrome de Peter Pan. Para quem não sabe, a síndrome de Peter Pan é aquela que a pessoa se recusa a amadurecer mentalmente. Ou seja, ele pode ter a idade física adulta, mas a mentalidade e o comportamento nocivo de uma criança. Integralmente, essa pessoa não precisa ser boa ou má. Ela não precisa estar agindo conforme a lei ou disforme a lei. Ela simplesmente tem um comportamento antagônico à sua situação real. Vamos colocar uma problemática agora. Essa pessoa, ela é casada e ela tem um filho de uma idade de uns 6 anos aproximadamente. Enquanto esse pai de família, esse ser humano, ele age como uma criança. Lembrando, gente, tem uma dica pra vocês. Se você vai trabalhar a síndrome de Peter Pan, lembre que o contraponto é a síndrome de Wendy, que é aquela pessoa muito maternal que quer resolver todos os problemas, dá tudo na mão. Ou seja, são pontos similares. Mas então, voltando aqui, por exemplo, esse pai de família, ele age como uma criança. Logo, ele não tem posição moral para agir como um adulto na relação, na criação e educação do seu filho. Ele é um antagonista dentro do próprio seio familiar dele. E isso não quer dizer que ele seja uma pessoa má. Quer dizer que o comportamento dele, uma questão dele, que não é uma questão física dele, não é uma questão de ação dele, é uma questão mental, espiritual, de personalidade, que está aquém das possibilidades dele de movimentar a trama, está interferindo de forma integralizada dentro do contexto familiar dele, dentro da narrativa, da vida dele. Lembrem-se também que personagens são seres vivos, são dotados de qualidades e defeitos, eles são crus, eles são reais. E quanto mais real for o seu personagem, quanto mais alicerçado em qualidades e defeitos, mais simples se torna de construir a sua narrativa. Um autor que tem medo de encarar o seu personagem frente a frente, as qualidades e os defeitos dele, está sumariamente fadado à frustração, porque no momento em que o personagem mostrar para esse autor algo que ele não estava pronto a enxergar ou que ele não queria enxergar, o autor tende a entrar no ciclo da procrastinação e a ser o vilão de si mesmo. Outro exemplo aqui, esse aqui tá no nosso material, vamos lá? O filme Procurando Nemo, o antagonismo pode ser os perigos da vida marinha, o medo do Marlin, que é o pai do Nemo, que ele tem de deixar o Nemo viver a vida dele, né? Devido às experiências passadas que ele teve. Ou seja, nem sempre a força antagonista ela vai estar alicerçada em um personagem ou o personagem em si. Ela pode estar ligada a situações vivenciadas, exploradas ou não
pelo personagem, pela narrativa. Como a titia é do campo das exatas, a titia tem uma frasezinha para vocês, pra gente já falar sobre o poder da pressão. Vamos lá? A tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer em seu estado natural, ou seja, repouso ou movimento retilíneo e uniforme. O que isso significa? Qual é o significado do poder da pressão? O que é esse poder da pressão? De forma geral, esse poder da pressão é o que vai impulsionar a ação acontecer. Tá bom? É essa necessidade. Vamos voltar lá em Harry Potter? O poder da pressão era o quê? Voldemort vai retornar se roubar a Pedra Filosofal pra voltar. É o sentido da emergência que fez o protagonista agir. A existência da Pedra Filosofal fez o antagonista direto agir. Ou seja, o poder da pressão é a motivação para que algo ocorra, é o que dá o sentido de emergência e de urgência, para que a tal situação, o conflito interno, externo, principal, o clímax e o anticlímax exista dentro da narrativa. É o poder da pressão o responsável também pela paradoxalidade da sua criatividade, da sua narrativa montada. Ou seja, para alguma coisa acontecer, é preciso uma força contrária à nossa primeira vontade de permanecer no comodismo, naquilo que conhecemos sem alterações. Vamos fazer um exercício aqui juntos? Pode ser? Olha só. Harry descobriu que o que está na escola é a Pedra Filosofal. Eu gosto muito de usar Harry Potter porque é uma coisa que fala muito da cultura nostálgica da maioria dos autores e dos leitores hoje em dia, né? É uma obra até, de certa forma, atemporal, né? A gente tem escritores jovens que conhecem Harry Potter, ou pelo menos conhecem minimamente os filmes ou os livros, e temos escritores já mais antigos que viveram a era Harry Potter. Mas caso você não conheça a era Harry Potter, eu vou pegar também um exemplo de um clássico, tá? Aguenta um pouquinho. Então, olha só, Harry Potter descobriu que a Pedra Filosofal está dentro da escola. Harry Potter, junto com Ron e Hermione, né, o trio de ouro, definiram que Snape está trabalhando com Voldemort, que precisa da Pedra Filosofal para poder ressurgir. Porque o Voldemort quer ressurgir, beleza? Harry trabalha e faz as linhas dele lá, do quebra-cabeça. O que o Harry faz? Ele fica parado no salão comunal? Ou o chamado à aventura, o chamado à jornada, o chamado à descoberta e à luta, o enfrentamento com seu antagonismo principal, o chama pra luta? Ele fica parado ou ele vai à luta? Respondam, por favor. Ele vai. Ele sabe que o Voldemort é muito mais poderoso que ele. Ele não é tolo de achar que ele, um garoto, um meninote de 11 anos, magricelo, que iniciou recentemente seus estudos, vai conseguir enfrentar Voldemort. Obviamente, ele tem a ajuda da Hermione e do Ron. Eles fazem um outro plano extra lá pra poder ir uma coruja pra chamar o Dumbledore e tudo. Ele só vai como uma peça de distração, mas ele faz a ação. No que ele faz a ação, no ponto de pressão, que é a necessidade de impedir que Voldemort chegue à Pedra Filosofal. E se chegar à Pedra Filosofal, é a necessidade de tirar dele a Pedra Filosofal e impedir que ele retorne. Ok? Ou seja, precisou da força contrária A para que a força B agisse. E assim, com a ação da força B, a força A teve uma contra-reação. Ação e reação. Ação e reação. Ação e reação. O antagonismo como personagem, ele vai ter dois lados. A gente vai ter o antagonista, que é um personagem, ele sabe que é um antagonista, ou seja, ele veste a roupa de um antagonista. E o antagonismo, personagem que ele não é exatamente visto como um antagonismo. Vamos lá, voltando em Flaws Ignis, a gente tem a Ana. Eu expliquei pra vocês, ela foi integralmente montada do jeito bom, mas ela é uma força antagônica, ela é uma antagonista, apesar de ser um tipo de protagonista.
Porque ela age de maneiras a criar obstáculos dentro da trama, querendo ou não. Ela é a principal força antagônica da narrativa? Em alguns momentos, sim. Não todos, até porque dentro da multitrama e da mini-trama dela, sim, mas da arquitrama, não. Agora, uma força antagônica de um personagem que sabe que é, aspas, malvadinho. Nós vamos ter, por um exemplo, deixa eu pensar aqui. Os Strigoi, de Vampire Academy. Eles são uma força antagônica, eles criam os obstáculos dentro da narrativa da Richelle Mead. E eles funcionam integralmente sabendo que são o lado oposto do bem, por assim dizer, com muitas aspas, né? Pegando outra obra positiva aqui, uma força antagônica, vamos ver, de uma obra nacional. Deixa-me ver aqui. Sim. Cadê? Doce velha Karina Ricci. A Luna, ela é uma antagonista de No Mundo de Luna. Ela cria os próprios obstáculos narrativos dela. Ela é uma protagonista, antagonista que sabe que tá fazendo isso? Não. Mas ela é uma antagonista, sim. Eu esqueci o nome daquela fada do Perdida que dá o celular pra Sofia. Ela é uma antagonista leve. Porque a necessidade, a situação da Sofia cria visões antagônicas dentro da sua narrativa. Mas aquela pessoa fez a força X para poder a Sofia agir, encontrar o Ian e ter toda aquela narrativa. Por vezes é o antagonista que vai dar o start na narrativa. Lembrando que os antagonistas, eles são personagens também. Então eles vão ter aquela mesma lei do personagem plano, personagem redondo, tá? E isso vai funcionar com o antagonista também. E vocês precisam ter em mente que o antagonista, ele vai, aspas, vencer no final. Ele vai sofrer uma queda e redenção, ele vai ter uma reta de crescimento. Ele vai influenciar os personagens além a terem retas de crescimento, a terem redenção e queda. Por vezes o antagonista ele vai se manter neutro, ele vai continuar na casinha dele de antagonista, né? Continuar fazendo besteirinhas e não vai haver, aspas, alteração dele, mas vai haver sim alteração nos personagens que o cercam. E é isso por hoje, gente. Essa foi a nossa aulinha sobre antagonista. Eu vou agora abrir aqui. Carlinha Castelli, se estiver ainda conosco, pode abrir o microfone. Se tiver pergunta, pode mandar. Oi. Não tem nenhuma pergunta, não. Bem explicadinho. Então ok, gente. Obrigada pela participação aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. E até a próxima. A última aula nossa, matemática narrativa, o equilíbrio da narração. Beijo!